Boa tarde a todos. Aqui estamos chegando mais uma vez, meus amigos, meus irmãos, para mais um momento de reflexões, mais um momento de estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Hoje, 29 de abril de 2020, agradecemos a Deus, agradecemos a esse Deus de infinita bondade e amor pela graça da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre têm nos dispensado. E agradecemos a todos que têm nos acompanhado ao longo desses estudos e que possamos seguir adiante, estudando, fazendo as nossas reflexões e, em especial, colocando em prática esses ensinamentos no nosso dia a dia. Então, hoje, para darmos continuidade, darmos sequência a estas reflexões, trouxemos do livro de Chico Xavier e o Espírito Emmanuel, Calma, capítulo 11. Capítulo 11, onde Emmanuel traz aqui para nós belas reflexões acerca do nosso comportamento. Como nos comportarmos naqueles momentos de dificuldades onde nós ficamos irritados, ficamos nervosos, chateados e às vezes até, de uma certa forma, coléricos. Então, o título deste capítulo 11 é o seguinte: Podando irritações. Então, aqui ele fala sobre a necessidade de realizarmos constantemente aquela vigilância para inibirmos ou podarmos as irritações em nós. Então, ele começa as reflexões nos dizendo o seguinte: se ainda trazes porventura, o hábito de encolerizar-te, e se já consegues reconhecer-lhe os prejuízos, podes claramente erradicá-lo, atendendo à própria renovação. Então aqui ele nos chama a atenção que se nós ainda temos esse hábito de ficarmos coléricos, e se já sabemos, já temos a certeza que isto é prejudicial à nossa saúde física e, em especial, emocional, que nos desequilibra completamente, e se já temos também condições, principalmente pelo fato de já termos algum conhecimento, que possamos realizar processos de renovação em nós, para começarmos a nos comportar de uma forma mais saudável para conosco e para com as outras pessoas. Com certeza, esse comportamento de uma forma mais equilibrada vai nos trazer uma saúde melhor, uma saúde mais equilibrada. E para aprofundarmos os estudos acerca dessas irritações, depois nós podemos todos nós buscarmos no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, no capítulo 9, que tem como título Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, onde Jesus nos chama a atenção que os brandos e pacíficos herdarão a terra. Então, neste capítulo 9, temos estudos sobre injúrias e violências, temos estudos sobre a afabilidade e a doçura, temos também estudos sobre a paciência, temos estudos sobre a obediência
e a resignação, e por último, a cólera, onde os espíritos amigos nos chamam a atenção como é, principalmente para o mundo espiritual e também para aquelas pessoas que se encontram à nossa volta, como eles nos enxergam naquele momento em que nos apresentamos encolerizados. Então aqui Emmanuel segue dizendo o seguinte: inicia as atividades diárias pensando em Deus. Se queremos nos reequilibrar, pensemos em Deus em todos os momentos, mas em especial no início de mais uma manhã, e agradecendo as tuas possibilidades de fazer o bem. Agradeçamos a Deus todas as possibilidades que Ele nos oferece para fazermos o bem aos outros, consequentemente, e em primeiro lugar, estaremos fazendo a nós mesmos. E ele acrescenta dizendo: medita racionalmente ante o clima de conhecimento superior que já possuis, na certeza de que te encontras na ocasião de expressar o melhor de ti. Então aqui ele nos chama a atenção que devemos meditar racionalmente, porque nós já temos condições, nós já estamos em um momento em que temos a certeza e temos condições de darmos o melhor de nós, em prol de nós mesmos, para a nossa melhoria. Pensa nos companheiros até agora capazes de induzir-te ao azedume, por irmãos nossos com qualidades, por enquanto imperfeitas, tanto quanto as nossas. Então aqui ele nos chama a atenção para uma lição muito bela, muito importante, que via de regra, quando nós ficamos nervosos, chateados para com uma pessoa em relação ao comportamento de um companheiro de jornada, aí nós colocamos a culpa nele, que ele foi o culpado de nós nos tornarmos azedos, nos tornarmos coléricos. Mas aqui ele nos chama a atenção que a culpa não é só dele, que a culpa também é nossa, que nós também temos equívocos, nós ainda estamos numa condição de imperfeição moral, assim como aquele nosso companheiro de jornada. Que aquele nosso companheiro de jornada, que via de regra nós colocamos a culpa nas costas dele, ele também tem qualidades, assim como também nós já temos qualidades. Então que possamos começar a usar a lupa do amor para enxergarmos estas qualidades no outro e também enxergarmos qualidades em nós. E aí ela acrescenta dizendo ainda: se algum traço de amargura se te fixa no coração relativamente ao comportamento infeliz de alguém, através de ações que consideres lesivas aos teus sentimentos, desculpa esse alguém, procurando esquecer-lhe a falta naturalmente impensada. Então aqui ele nos chama a atenção para aquele ensinamento de Jesus sobre a necessidade do perdão. Desculpa a falta impensada e siga adiante, porque você nós ficarmos guardando rancor contra aquele nosso companheiro de jornada, o prejudicado em primeiro lugar e acima de tudo, somos nós, ou seremos nós, e não ele. Porque o prejudicado mesmo é aquele que carrega consigo energias desequilibradas e desequilibrantes, que em muitas situações nem irão atingir o outro, mas, com certeza e sem sombra de dúvida nenhuma, estará atingindo a nós mesmos. É como estarmos com um copo de veneno na mão, sorvendo pouco a pouco, gole por gole, e esperando que o outro morra. Na verdade, quem está se matando é aquele que está com o veneno do fel, carregando através do ódio, do rancor, do ressentimento em relação
aquele comportamento infeliz do companheiro de jornada que às vezes nem percebeu. Pondera, ainda Emmanuel diz, pondera que se os outros erram, também nós erramos. Também nós erramos. Não é só o outro, não são apenas os outros que erram aqui na Terra. Nós também erramos. Basta às vezes, ou seja, várias vezes, na condição de espíritos ainda ligados às múltiplas faixas de evolução terrestre. Então aqui ele nos fala das múltiplas faixas de evolução de espíritos que aqui se encontram na Terra, que nós nem fazemos noção quantas faixas evolutivas de espíritos existem aqui na Terra. Com certeza, aos milhares de faixas evolutivas. Então, que possamos observar isto e nos enxergar em uma dessas faixas, não querendo estar superior ou inferior ao outro, não querendo descobrir em que faixa nós nos encontramos, mas realizando esforços, conforme Jesus nos fala, realizando esforços constantes para a transformação. Não te aceites por infalível. Não te aceites por infalível, a fim de entenderes com indulgência aqueles que acaso te falhem a confiança. Então aqui ele nos chama a atenção para aquela necessidade de não nos colocarmos naquela condição de infalíveis. Estamos ainda, sim, nessa condição de falíveis. Estamos sujeitos a nos equivocar. Em muitas situações, às vezes as pessoas usam aquele termo, a carne é fraca. Não, não é a carne que é fraca. Porque isso que nós conhecemos como carne, o nosso corpo físico, é apenas um instrumento manejado pelo espírito. Então, na verdade, esse termo que a carne é fraca, na verdade é o espírito que é fraco. O espírito é vacilante ainda nas suas atitudes. E aí ele diz ainda, reflete na intimidade do coração que ninguém consegue algo realizar sem o concurso de alguém. Inclusive e principalmente a nossa transformação. Precisamos observar as atitudes equivocadas dos outros, não para nos equivocarmos também ou criticarmos as atitudes dos outros, mas aprendermos. Porque o verdadeiro sábio é aquele que aprende com os erros dos outros, não com os próprios erros. E o verdadeiro sábio, em aprendendo com os erros dos outros, ele não critica, porque o outro é um professor que está lhe ensinando através dos seus erros. Então ele acrescenta ainda a estas necessidade de refletir na nossa intimidade, que não conseguimos viver aqui na Terra sem o concurso de alguém ou das outras pessoas, para que aproveites os valores maduros dos colaboradores que a divina providência te confiou, sem estragar-lhes os valores ainda verdes. Não queiramos que os outros nos ofertem coisas que ainda eles não têm condições de ofertar-nos. Igual ele fala aqui, ainda são frutos verdes, que não estão prontos para serem colhidos. Aguardemos o momento, auxiliemos nos cuidados para que esse fruto realmente possa madurar no tempo certo. E aí ele diz para encerrar, abstente de lastimar fracassos e dificuldades que já passaram e entrega-te à reconstrução da própria paz em bases de serviço e discernimento. Vejamos que ele nos chama aqui a atenção para aquela necessidade de aprendermos a pararmos de lastimar os nossos fracassos, as nossas dificuldades e aproveitarmos os momentos, ao invés de ficarmos lamentando, desperdiçando tempo e energia, que são altamente preciosos para todos nós,
nos entregarmos verdadeiramente à reconstrução da nossa própria paz. E aí ele encerra dizendo: não nos esqueçamos de que, nas mais complicadas circunstâncias, a vida nos reconquista, ou melhor, nos requisita a prática do bem. Então, nas mais diversas circunstâncias, nas mais complicadas circunstâncias, a vida está sempre a nos requisitar a prática do bem. E que, por isso mesmo, qualquer ocasião para cada um de nós é tempo de compreender, abençoar, auxiliar e servir. Então vejamos que ele encerra estas reflexões acerca das irritações, que precisamos chegar neste ponto de compreensão, abençoarmos as pessoas que estão fazendo conosco, juntas conosco, esta jornada, auxiliando, ou seja, cooperando com essas pessoas na jornada e ao mesmo tempo estendendo a mão e servindo, compreender, abençoar, auxiliar e servir. Sem sombra de dúvida, é o que nós precisamos para a nossa caminhada em paz, com tranquilidade, feliz, construindo a paz que tanto almejamos ou que dizemos almejar. E como ele fala aqui sobre irritabilidade, sobre cólera, vamos ler aqui apenas, antes de encerrarmos, apenas uma frase que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que falamos mais no início, sobre a cólera, no capítulo 9, que nos diz o seguinte: se você pudesse ver você no espelho da tua alma quando você está em cólera, você ficaria com medo de você mesmo. Então, assim, com certeza, é o que os espíritos amigos enxergam, as pessoas que estão à nossa volta enxergam-nos quando estamos em cólera. Então, aqui eles dizem ainda: se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio, ou seja, nós mesmos, a nossa primeira vítima. Então, andemos em equilíbrio, nos esforcemos constantemente, se estamos em desequilíbrio, para nos reequilibrarmos o mais rápido possível, porque somos a nossa primeira vítima. Muita paz a todos, uma boa tarde e muito obrigado a todos esses companheiros que estão nos acompanhando. Receba o nosso abraço fraterno e de gratidão. Até breve, meus irmãos. Muita paz a todos nós.